Olá, gente. Meu nome é Flávia Regina, eu sou fundadora da Flars e hoje eu vim falar sobre os vídeos que a gente posta aqui na lição de casa. Eles são um resumo do que vocês têm na aula. Aqui eu explico as principais partes da aula. Então a gente postou os vídeos aqui para quando você tiver dúvida, vir dar uma recapitulada, ou se você faltar na aula, e também para assistir antes da aula e depois da aula para fixar mais o conteúdo. Então vamos lá, vou apresentar para vocês a primeira unidade. Aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, porque é a primeira vez que vocês têm contato com a língua, né? Então, nessa unidade, a gente vai ensinar vocês a falar eu e você em inglês. Então vamos lá. I, you. Nessa parte aqui, a gente também apresenta as ações, os verbos, né? Quando o professor falar verbo, ou ações, são essas palavrinhas que vêm precedida do to, tá? Então, a gente vai aprender a falar aqui o ter, o trabalhar e o dormir. To have, to work, to sleep. Então, se o professor falar verbos e ações, são essas palavrinhas aqui que vêm com to antes, né? E aqui a gente vai aprender a conjugar, já vamos começar a montar sentenças. Por exemplo, para falar eu tenho, eu falo em inglês I have. Eu trabalho, I work. Eu durmo, I sleep. Ué, professora, mas você tirou o to aqui? Sim, porque se eu falar I to have, eu vou falar em português eu ter. Vou falar que nem índio. I to work, eu trabalhar, né? Então, quando ele tem esse to antes aqui, no português é terminado com a letra R, né? Trabalhar, to work, que a gente chama de infinitivo, que é quando ele não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. A ação não está em nenhum tempo verbal, tá? Ah, então, por exemplo, para falar você tem, eu vou fazer a mesma coisa. Quando entra uma pessoa, a gente não usa o to, tá? Você tem, you have, você trabalha, you work, e você dorme, you sleep. Mas aqui embaixo eu usei o to. Então vamos lá, por quê? No português está eu tenho que trabalhar. Ele está na segunda posição e ele termina com a letra R, está no infinitivo. Eu tenho que trabalhar. I have to work. Então, quando a ação vier na segunda posição, vier depois de outra ação, de outro verbo, a gente vai usar o to. Ou, uma outra dica, entre duas ações, vai o to. Por exemplo, eu tenho que dormir. I have to sleep. Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai montar uma sentença maior. Então, para falar, eu trabalho como doutora. Eu trabalho como doutora. No inglês vai ficar, eu trabalho como uma doutora. Esse como antes de uma profissão, a gente vai falar essa. Então, eu trabalho como uma doutora, eu trabalho como doutora. I work as a doctor. I work as a doctor. Então, ó, falem comigo. I work as a. I work as a. Ok? I work as a doctor. I work as a doctor. Que quer dizer, eu trabalho como doutora. Então vamos lá. Como é que eu falo? Eu trabalho como gerente. I work as a manager. Muito bem. Então é isso, gente. Então, para falar que você trabalha como doutora, como gerente, a gente vai usar o essa. I work as a doctor. I work as a manager. Quando você quer falar que você trabalha para o lugar, a gente vai usar o for a. Por exemplo, eu trabalho como doutora para um hospital. I work as a doctor for a hospital. Eu trabalho como gerente para uma fábrica. I work as a manager for a factory. Nós também aprendemos períodos do dia, né? A gente tem aqui in the morning, que é de manhã, in the afternoon, que é de tarde, e at night, que é à noite. Aqui eu apresentei três, mas vocês aprenderam mais um, que é in the evening, que é o período do finalzinho da tarde, né?
Então, a gente também tem que se atentar a esses aqui, ó, que in the morning, o morning, que é de manhã, é precedido in the, afternoon também, e o night, ele é diferente. Ele é precedido do at night. Aqui também tem uma diferença, por exemplo, do e do an. Quando eu vou usar o an? Quando eu vou acrescentar esse nzinho? Quando a próxima palavra começar com som de vogal, igual office. Então, para falar que eu trabalho para um escritório, eu vou falar I work for an office. I work for an office. Então, toda palavra, né, que tem o sonzinho de vogal, eu vou usar esse an. Igual a palavra aeroporto, an airport, an airport. Então, por exemplo, se eu trabalho para um aeroporto, I work for an airport.